Aleluia. Os evangelhos é a história de Jesus, do qual é a base para o cristianismo. Nós não vivemos nenhuma outra história a não ser a história que Jesus deixou para nós olharmos os evangelhos e seguirmos o caminho de Jesus. Pois bem, eu tento entender às vezes, quando nós começamos a ler e nos aprofundamos dentro de narrativa de texto, por que Pedro ou determinado apóstolo não falou tanto de si dentro do livro que ele escreve. João Marcos era muito jovem e ele vai escrever o Evangelho de Marcos. Ele não fez parte dos 12, mas ele fez parte dos 70 no entorno de Jesus. Um garoto muito novo, que se você continuar lendo Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ele. Paulo desprezando, muito jovem, mas depois Paulo traz ele para perto e diz: traz João Marcos para perto de mim. Se tornou um homem em relevância. Ele passou a ser uma pessoa tão considerada que Pedro resolveu sentar numa cadeira e contar passo a passo que andou com Jesus. Ele resolveu escrever Marcos, o capítulo 16, que vai até o último versículo 20. Mas é exatamente nos últimos versículos do capítulo 16, você não vai encontrar algo que você gostaria de ter, saborear. Talvez fosse aquele prato predileto, o encontro de Pedro com Jesus. Por que Pedro não contou? Por que Pedro não contou o que mudou a história de Pedro? Não foi simplesmente o olhar na casa de Caifás, que diz um dos evangelhos que o olhar de Jesus cruzou com Pedro enquanto ele estava numa fogueira. E aí ele se recolhe, ele vai orar e ele pede perdão, o galo cantou, tudo mexeu com ele. Ao invés de ele buscar o suicídio, ele buscou se fortalecer, porque o próprio Cristo já havia falado para ele: Pedro, Satanás quer te peneirar como peneira o trigo, mas eu já orei por você. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a tua oração tem poder. Enquanto você está orando, Deus está movimentando em favor de vidas. Satanás queria pegar Pedro e moer ele, e conseguiu. Fez ele chorar, prantear, perdeu o chão. Nós vamos depois ver Jesus ressurreto. Maria Madalena vai ao sepulcro, o capítulo 15 do Evangelho de Marcos conta. E por que não dizer? Os 4 evangelhos vão narrar, porque é algo muito relevante falar de como Jesus ressuscitou. Uns vão dizer que é um anjo, outro vai dizer que é 2 anjos. Um vai dizer que Maria Madalena está conversando com o jardineiro e pergunta: onde colocaram o meu Senhor? Diz para mim. É tão relevante a história que os 4 vão narrar. Quem corre em direção ao sepulcro, tem 2 correndo: João, o mais jovem dos discípulos, e Pedro. Eles vão ao sepulcro. Eles não encontram o corpo de Jesus, mas ele foi lá, sabe, Joel? Mesmo sabendo que havia falhado com Cristo. Foi um daqueles que falhou no momento em que ninguém podia falhar. Foi aquele que, quando sentiu o peso da falha, talvez ele tenha pensado: vou voltar para casa. O peso de me tornar um apóstolo, um discípulo, foi tão grande, depois de ele ter se negado, depois de ele ter falhado. Jesus aparece mais 3, 4 vezes. Lucas vai mostrar uma narrativa com um texto totalmente, você pode ler e se deliciar, que é o caminho de Emaús. A segunda aparição de Cristo. A primeira, Maria Madalena, dentro do lugar onde Jesus está sendo ressurreto. O segundo lugar, ele aparece. Lucas vai narrar para a gente o caminho de Emaús com detalhes, que faz com que os discípulos que estão saindo retornem a Jerusalém, porque foram tocados por Jesus. Jesus caminhou com eles por um caminho, e um caminho que eles estavam indo, que eles não queriam mais estar em Jerusalém. E Jesus começou a ministrar, e o coração deles aqueceu de uma maneira que, quando sentaram: fica conosco, olha, o sol está baixando, já está reclinando o dia, entra e fica conosco. E o mais interessante é que quando Jesus entra, ele não somente entra, mas ele se torna aquele que vai pegar o pão e vai partir o pão. Mesmo que os discípulos não haviam reconhecido, ele continua na mesma intimidade que ele outrora havia dado aos seus discípulos. Você pode até se afastar, mas ele nunca vai se afastar de você. Você pode até falar que não é mais filho dele, ele nunca vai abrir mão da tua paternidade. Você pode seguir a outros deuses, mas ele sempre vai estar cuidando de você.
Porque o amor dele é diferente do nosso. O amor dele não permite ele se afastar da gente. Ele vai estar contigo na festa e vai estar contigo na lágrima. Ele vai estar contigo naquele momento tão feliz da tua vida, mas vai estar contigo naquele lugar quando a porta se fecha dentro daquele hospital onde ninguém pode entrar. Ele é tão maravilhoso que quando ninguém pode estender a mão e o médico vai dar o diagnóstico negativo, ele é o único que está ali do teu lado e diz: fica tranquilo, porque ele falou isso, mas eu falo o contrário. É ele. É ele que resolve no caminho de Emaús, e ele corta o pão mostrando tamanha intimidade, faz os discípulos falar assim: ué, não aquecia o nosso coração pelo caminho enquanto ele falava? Não vimos que ele partiu o pão? Vamos voltar para Jerusalém. Deus nos trouxe aqui nessa noite não para nos dar uma pancada. Deus nos trouxe aqui para ajustar os nossos caminhos. Olha para quem está do teu lado, aponta para essa pessoa e diz para ela: se prepara, porque a gente vai pegar a placa do retorno e Deus vai mudar a história das nossas vidas aqui nessa hora. Você está preparado para isso? É a placa do retorno. Porque em determinado momento da nossa vida a gente falha e a gente fica triste com a nossa falha. A gente sente o peso da falha. E às vezes a gente quer abandonar tudo porque a gente falhou. A gente quer largar tudo porque houve um erro da nossa parte. A gente se sente indigno de servir. A gente não se sente mais com aquela dignidade de poder estar ali. E a história de Cristo é só ensinando que enquanto você pensa que eu estou te rejeitando, muito pelo contrário, eu quero você perto de mim. E talvez tenha sido esse sentimento que tomou Pedro. E eu vou te falar por quê. Muito embora ele não tenha buscado o suicídio, o peso de ter se negado a Jesus, de ter tratado Jesus como apenas uma pessoa qualquer, sabendo que ele era um mestre e que ele aprendeu muito durante 3 anos e 6 meses, e o que ele presenciou, ele jamais vira em toda a sua vida. Paralíticos andando, leprosos sendo curados, mulheres que eram rejeitadas, ele abraçava e dizia: vem comigo, vamos caminhar. Mulheres que criaram um compromisso com o ministério dele, que serviam a Jesus, que cuidavam de Jesus. Os homens que cuidavam com sua segurança, guardavam ele, buscavam lugar para o seu repouso de um dia para o outro, porque ele mesmo disse que os passarinhos têm os seus ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho de Deus não tem onde repousar a sua cabeça. Ficava de cidade em cidade, de lugar em lugar. Aonde havia um grito ele ia, onde havia um gemido, a sua sensibilidade, porque o apóstolo Paulo diz que ele se fez totalmente homem, mas ele não se desfez dos seus atributos, e os seus atributos fazia dele ter a onisciência, a onipresença. Quando você entrou aqui nesta noite, ele já sabia do que você ia falar e já sabia do que você precisa. A caminho dessa igreja, o Espírito Santo de Deus te pegou pela mão e te trouxe até aqui. Você não veio a convite de ninguém, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Antes de você vir para cá, o Espírito Santo de Deus te tocou na tua casa. O Espírito Santo de Deus mexeu contigo na tua casa. Ele colocou no teu coração: hoje eu vou lá. E Deus te trouxe aqui porque tem uma placa escrito retorno. E tanto eu quanto você um dia temos que pegar essa placa. Mas pegamos essa placa para começar um ciclo novo de vida, para começar uma história nova de vida, para eu e você falarmos: Deus está fazendo tudo novo na minha vida. Quem está comigo, dá uma glória para Deus bem alto. E então Jesus aparece ao caminho de Emaús. Você continua folheando os 4 evangelhos, vai encontrar Mateus falando que ele se apresenta mais aos discípulos novamente. E ele entra porta adentro de um cenáculo e diz: paz seja convosco. Mas Tomé não está. Tomé não está. E quando Jesus se ausenta, eles falam: Jesus esteve aqui. Tomé diz: eu só creio se eu tocar nas suas feridas. Meu Deus, eu só creio se eu tocar nele. Pois bem, dias depois, Jesus aparece novamente, a terceira aparição de Jesus. E ele diz: Tomé, toca aqui. Eu não sei qual é a sua posição hoje, se você precisa ver para crer, ou se você já está crendo no milagre que Deus reservou para a sua vida no dia de hoje. Eu não sei em que lado você está.
que você precisa negociar com Deus para poder render a Ele um culto, ou se você já está rendendo a Ele um culto de gratidão a Ele, pelo que você sabe que Ele é poderoso para fazer. Talvez você tenha vindo aqui com uma lista enorme, quando eu falei no início, 7 dias, eu e você, só falando, lembra-te de mim. As pessoas podem esquecer de você, mas Ele não vai esquecer de você. Quarta aparição é Jesus, novamente. Jesus tinha uma intimidade com seus discípulos tão grande, que às vezes, uma falha nossa, uma tristeza no coração, faz a gente voltar lá atrás. Faz a gente voltar lá atrás. E a quarta aparição de Jesus, Pedro foi lá atrás. Você vai encontrar Pedro onde ele foi achado por Jesus pela primeira vez, no mar de Tiberíades. Você vai encontrar Pedro novamente fazendo aquilo que durante os 3 anos e 6 meses você não ouvira falar que Pedro havia pescado. Mas o peso da sua falha, o peso de que ele sentiu que havia traído Jesus, levou ele lá atrás. E ele vai pescar. Vai com ele os filhos de Zebedeu, vai com eles Tomé, Natanael e Joel. Eles entram no barco. E sabe o que acontece? Tudo o que aconteceu no ciclo passado. Eles não pegaram nada. Eles não pegaram nada. E de repente eles vão se aproximando da praia. O Evangelho de João, capítulo 21. Porque o evangelista João é o mais jovem de todos os evangelistas, e ele está nesse barco. E é ele, então, com sua jovialidade, com sua juventude, que ele consegue identificar que tem uma pessoa na praia, e não é uma pessoa qualquer. João capítulo 21. Quando eles estão com o barco vazio e não tem sequer um peixe, e o sol está começando a nascer lá no horizonte, eles vão se aproximando da praia, e alguém da praia grita: tem um peixe aí, tem algo de comer aí. Alguém da praia grita: tem algo de comer. O evangelista João, entre dentro da narrativa do texto do capítulo 21 e leia. João se aproxima de Pedro e diz: Pedro, é o mestre. Oh, aleluia. Eu não sei se você voltou lá atrás, mas por mais que você tenha voltado lá atrás, ele vai lá atrás te buscar novamente. Eu não sei o que te fez dar passos atrás, mas os passos atrás vai ter que ter um encontro com Ele. Porque as coisas boas da tua vida é para a glória dEle, e as coisas negativas da tua vida também convergem para Ele. Não adianta que nós não vamos conseguir mudar o curso desse rio que corre em direção a esse mar. Ninguém vai mudar, ainda que tentem acabar contigo, acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério, acabar com suas finanças, acabar com o seu casamento. Tudo que eu e você atravessamos ainda será e sempre será para a glória daquele que nós servimos. Servimos na nossa juventude, servimos na nossa mocidade, servimos com nossos cabelos brancos. E muitas das vezes, quando nós estivermos no momento mais difícil, retornarmos lá atrás e novamente olharmos para o barco e não tem um peixe, alguém vai dizer: tem alguém na praia diferente, e é o mestre. Pois bem, é aqui que começa a história de Pedro. Eu me questionei, me perguntei por que Pedro não contou isso. Porque o capítulo 15, que dá tanto ênfase aos anjos que estão no sepulcro, quem se aproximou do sepulcro, Maria Madalena, dá ênfase do anjo que tira a pedra do sepulcro. E Maria Madalena, Salomé e Maria mãe de Jesus diz: quem há de tirar a pedra do sepulcro? É o questionamento do capítulo 15. E quando elas chegam lá, já não tem mais pedra. Pedro resolve narrar, sentado ao lado de João Marcos, que o evangelho de Marcos foi transcrito por intermédio da boca de Pedro. Então Pedro narra tudo dentro dando detalhes da pedra que foi colocada, do anel de selar de Herodes, que selou e que ninguém podia mexer, das guardas, os guardas que plantaram, fizeram seus plantões para que ninguém mexesse no corpo de Jesus. Mas o capítulo 16, ele não vai contar o que aconteceu na praia. Mas então, João vai abrir um parênteses enorme para a gente começar a tentar encaixar alguns fatos narrados dentro daquela cronologia do tempo. Como é que pode um homem que negou a Jesus, que entra em relevância diante de uma ação negativa quando ninguém poderia se afastar, e ele é o único que se afasta, e João está dentro da casa de Caifás? Por que ele se negou?
E por que Jesus tinha um amor tão grande com ele? Marcos não conta, e Marcos está escrevendo o que Pedro está passando para ele. Por que Pedro não contou? Pois bem, João resolveu abrir um parênteses e deixar para a gente tentar entender. Quando o Senhor grita da praia e pergunta: tem algo de comer? João reconhece e diz: Pedro, é o mestre. Tem pessoas que estão do teu lado que não tem a visão que você tem. Tem pessoas que vão andar comigo, vão andar com você, que tem uma visão tremenda. E tem pessoas que vai precisar enxergar pelos teus olhos. Tem pessoas que têm uma responsabilidade tão grande dentro da casa, que você consegue ver vulto que ninguém consegue ver. E quando você vê, você vai lá e repreende, porque você tem uma visão mais ampliada. A tua chamada é diferente. É por isso que esse João, que vê Jesus, foi escolhido por Jesus para escrever um dos livros mais complicados de se ler, que é o Apocalipse. Ele foi escolhido, esse João foi escolhido para escrever: ei, tu não vai morrer. Como assim? Porque o que se dizia era que João não iria morrer até a volta de Jesus. Todos da geração de Jesus achavam que Jesus ia voltar por aquele tempo. Leia o apóstolo Paulo dizendo a carta aos que estão em Tessalônica. Ele diz: e nós que estamos vivos, falando sobre arrebatamento, ele diz: e nós que estamos vivos iremos preceder aqueles que morreram, e nós nos encontraremos com Cristo nos céus. Paulo se inseriu dentro do arrebatamento. A mesma convicção que eles tinham no século I, tem pessoas sentadas aqui que não tem essa convicção, está vivendo pensando que Jesus não vai voltar. Eu estou ouvindo aqui, em algum momento, as vias expressas do Rio de Janeiro, a linha amarela, vermelha, vai ser noticiada. Prepara quando você ligar a sua televisão, não vai ser não arrastão, não é arrastão, carros batendo. O Galeão, de repente, alguns voos vão cair, aviões caindo. Se você ficar, você vai ligar a sua TV e vai falar assim: está acontecendo um caos instaurado no Rio de Janeiro. Não é só no Rio, São Paulo, o que mais? Curitiba, o que mais? Salvador, o que está acontecendo? Carros desgovernados estão batendo, aviões sem seus pilotos estão caindo, mães estão gritando pelas ruas perguntando: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê minha criança? Cadê meu bebê? O berçário dos hospitais estão vazios. Pessoas que estavam no leito de morte, fadado à morte, não tem mais nada. Eles estão vivos em Cristo Jesus. Os sepulcros daqueles, cemitério de Irajá, cemitério de não sei aonde, vão ser remexidos, porque a Bíblia diz que a terra, a água e o fogo terá que dar os corpos dos santos. Pastor, é impossível. Não fale que é impossível, porque há 100 anos atrás era impossível pegarmos um telefone como esse e ligar agora e falar com uma pessoa no Japão, sem coisa de atraso nenhum. Falarmos no Viva Voz e ver a imagem da pessoa 100 anos atrás era impossível. Então não fale o que é impossível, porque o próprio anjo Gabriel falou para Zacarias e disse: por um acaso há algo demasiadamente difícil para que Deus não possa fazer? Eu quero declarar aqui nessa noite que enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo algo poderoso sobre as nossas vidas. Os cadeados estão sendo quebrados. Deus está libertando vidas aqui nessa noite. Prisões que eram eternas estão sendo desfeitas aqui nessa noite. O Senhor está batalhando a minha guerra, a sua guerra. Enquanto você manda a glória para o alto, o exército do céu desce e peleja em favor da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Levanta a sua mão, porque enquanto você está com a mão levantada, o anjo do Senhor está segurando a tua mão, e Ele não vai largar, Ele não vai largar. Essa guerra não é sua, essa guerra é do teu Deus. Declare: essa guerra pertence ao Senhor dos Exércitos. Minha é a guerra. Ele manda falar para mim nessa noite aqui. Aleluia. Aleluia. João tem uma visão ampliada. Ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Tamanha intimidade. Quando ele ouve a voz de Jesus, ele sabe que é o mestre. Os demais discípulos, ninguém sabia. Mas João era o mais íntimo. João não saiu da casa de Caifás enquanto Jesus estava sendo julgado. Pedro ficou pelo lado de fora.
Em algum momento, um dos evangelhos vai dizer algo inacreditável, e eu tento tentar entender como aquilo aconteceu no meio daquela multidão. Jesus está sendo julgado dentro da casa de Caifás, que é o sumo sacerdote daquele momento. Ele está julgando Jesus. 2 falsas testemunhas estão diante de Jesus. O sinédrio todo se reuniu, homens estão todos arrumados, é uma madrugada, eles estão julgando Jesus fora da lei que havia determinado que na madrugada não haveria julgamento, e que todo julgamento teria que ser dado uma chance de defesa, um advogado. Eles estão totalmente na contramão, porque eles já haviam dito, dentro dos evangelhos você vai encontrar um texto pequenininho dizendo: é necessário que um homem morra para que uma nação não pague. Estava tudo acertado. E eu tento entender porque há um momento em que o olhar de Jesus cruza com o de Pedro, e Pedro negou. E quando ele nega, enquanto Judas Iscariote está buscando suicídio, Pedro está indo buscar se reconciliar. Em algum momento, naquela noite escura, ele viu uma placa escrita assim: retorno. Deus nos trouxe aqui para entrar em juízo com ele. Deus nos trouxe aqui para colocar a placa retorno e dizer assim: da maneira que eu te usava, eu quero te usar novamente. Parou por quê? Está triste por quê? Está com essa confusão na mente por quê? O Senhor não te abandonou. O apóstolo Paulo diz que o Senhor passou tudo que passou, porque também não nos dará todas essas coisas que ocorrem. Pastor, estou passando por luta, é para a glória de Deus. Pastor, a porta se fechou, é para a glória de Deus. Pastor, estou sendo maltratado, é para a glória de Deus. Pastor, estou passando, é para a glória de Deus. Se prepara, porque o livro de Eclesiastes, escrito pelo grande homem, ele diz que para tudo há um tempo determinado. E o Deus que você serve não é um Deus que vai permanecer, deixar você ser omisso diante do que você está passando, porque Ele é justo juiz sobre a face da terra. E enquanto você o adorar no meio do teu deserto, Ele vai te arrancar do deserto e vai mostrar para você uma história nova e um ciclo novo, porque nada é para sempre debaixo desses céus. Nenhuma lágrima é para sempre, Deus vai botar um sorriso. Nem todas as portas que se fecham, Deus vai abrir porta. Nem toda enfermidade mata, Deus vai curar. Nem todo lar se desfaz, Deus vai restaurar. Não, Deus vai fazer e vai pelejar em favor das nossas vidas. Quem está comigo aqui nessa noite, dá um glória para Deus. Mas Pedro não escreve, ele não fala. E aqui começa. Todos nós precisamos de um momento com Cristo. Todos nós. Não estou falando na coletividade, eu estou falando na individualidade. Todos nós. Hoje era 5:30 da manhã, minha filha acordou vomitando tudo. E a dona falou assim: eu não consigo limpar. Eu falei: deixa que eu limpo. E eu comecei a limpar, Roberta. E ela vomitou até as paredes de algo que ela comeu ontem. E quando eu terminei de limpar tudo, eu abri a janela, estava um frio. Mas quando eu olhei aquela escuridão assim, já clareando, e aquele cheiro agradável, sabe aquele dia que está nascendo, e eu comecei a ver, são madrugadas como essa que Deus se apresenta a nós. São momentos desses que Deus vai acordar, vai fazer algo na nossa casa para a gente buscar. E eu falei: Senhor, fala comigo, porque na madrugada está todo mundo dormindo, o caos está instaurado, os grandes projetos de sequestro estão sendo feitos, as comunidades estão agitadas, os jovens entrando, nossos filhos e filhas entrando, comprando cocaína, comprando crack, a polícia tentando enxugar algo que não consegue parar. Os demônios com suas caixas de demônio tomam jovens e levam para bebida e depois jogam dentro de uma comunidade, num baile. Quando a pessoa sai de lá, ela já sai viciada num crack, numa cocaína. Nós pais às vezes estamos dormindo em casa, e você não acordou, não teve nem coragem de dizer obrigado que eu acordei. Talvez o peso tenha sido muito grande, talvez você esteja passando por algo tão grande que não te permitiu enxergar que enquanto você está aqui, tem pessoas morrendo. Que enquanto você está sentado nessa cadeira confortável, ouvindo a palavra de Deus, que é uma palavra que liberta e que ela é viva e eficaz, tem pessoas de luto. Tem pessoas que acabou de enterrar. O meu amigo acabou de enterrar a mãe dele mais cedo.
Tem pessoas que estão pranteando, tem pessoas que não vão ter a coragem de abrir o guarda-roupa da mãe para tirar as roupas da mãe para poder doar e tirar tudo que lembre. Mas não adianta, vai tirar tudo, o cheiro da mãe vai ficar. Eu tenho lá em casa duas roupas da minha mãe, de seda que ela usava. E quando a coisa fica difícil, pensa que não, eu sou crente doido. Às vezes eu pego um e durmo com ele. Pastor, por quê? Porque foi um desses que um dia eu dormi, quando eu tinha 18 anos de idade, e entrei para as Forças Armadas, corpo de fuzileiro naval, e eu não podia entrar, e Deus abriu a porta e minha mãe falou assim: pega meu roupão, coloca ele, deita aqui do lado, e amanhã vai fazer o último. E quando eu fiz a última, eu tinha sido aprovado e já tinha sido reprovado na primeira vez. Meu irmão está ali, é prova disso. São noites como essa que Deus quer falar conosco, que Deus move algo para tirar a gente da cama. E quando eu olhei para aquilo, eu comecei a entender uma coisa. São madrugadas que Ele vai estar numa praia esperando eu e você para tratar comigo e contigo. Então eu comecei a entender por que Pedro não contou para João Marcos o que aconteceu na praia. Porque quando você entra no Evangelho de João, capítulo 21, João reconhece Jesus na praia e diz para Pedro: Pedro é um mestre. Quando você continua lendo o capítulo 21, a Bíblia diz que João vai se cingir. Ele coloca a roupa porque ele está nu, porque ele estava trabalhando. O barco está vazio. E lá do outro lado, enquanto ele está botando a roupa, quem está do outro lado grita: lança a rede à direita. Meu Deus. Mesmo quando a gente não reconhece ele está no negócio. Mesmo quando a gente pensa que não é ele está lá e está dando uma ordem, obedeça quando os céus falar. Por mais difícil que seja, você tenha passado uma noite inteira sem pescar nada, ele gritou lá do lado de trás, ele gritou e falou assim: lança a rede à direita. Parecia que era um déjà vu. Parecia que o passado estava entranhando com o presente, tentando sinalizar o futuro de que quem deu uma ordem lá no passado está operando no dia de hoje para prover o dia de amanhã. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, que me trouxe aqui, que arrancou a minha vida e a sua vida de onde nós vivíamos, que no dia de hoje estamos vendo uma placa escrito retorno, se prepara. Você vai viver os melhores momentos da sua vida, os momentos mais desafiadores da tua vida você vai viver, e vai ser para a glória de Deus, vai ser para a glória de Deus, vai ser para a glória de Deus, vai ser para a glória de Deus. Não tenha medo. E então o barco está com os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Natanael, Tomé e Pedro. João se aproxima de Pedro e diz: é o mestre. João começa a se cingir, começa a colocar roupa. E quando você entra no verso seguinte, João se lança ao mar. E ele começa a dar braçada em direção a Jesus. Não tem ninguém atrás dele, é só ele. Imagine comigo. Ele foi aquele que falhou com Cristo. Nas 3 aparições atrás, não houve um momento de intimidade. Mas ele está indo buscar, sabe o que? Eu preciso de um momento, eu e ele. Eu preciso me reconciliar com ele. Ele não está nadando e dando as braçadas à toa. Ele não está nadando à toa. Não tem ninguém atrás dele. Ele está nadando. Ele colocou a roupa, Joel. Ele se lançou no mar. Entra na narrativa do texto. Ele está no mar. Ele está nadando, e quando ele termina de nadar, ele não é um garoto novo, não. João provavelmente já beirava os seus 50 anos, 40 para 50 anos. Imagine muito um pescador nato, mais 3 anos e 6 meses longe do mar. Suas pernas estão cansadas, seus braços não são mais os mesmos. Ele não deveria voltar, porque ele não teria que estar pescando peixe, porque Deus havia determinado sobre a vida dele que ele seria pescador de homens. Mas ele volta lá atrás, porque o peso do apostolato, o peso estava sobre os seus ombros, de ele ter se negado a Jesus. Entenda uma coisa: não, a pessoa que olha para você não é o olhar de Cristo. Jesus nunca recriminou e nunca desprezou, ele sempre abraçou. A história de Cristo é abraçar o que ninguém queria. O ministério começa na Baixa Galileia, nos lugares onde ninguém queria pregar. A história de Cristo é segurar a mão de leprosos, enquanto os fariseus e saduceus estão dizendo:
ele é imundo por tocar no imundo que é leproso, e era a lei de Moisés. Mas quando o toque dele tocava, quem era imundo se tornava limpo, e quem olhava não via mais a lei, via um milagre. Ninguém conseguia enxergar mais isso. Por quê? Porque um milagre é grande demais. Às vezes a gente se esquece do que a gente atravessou quando a gente alcança o milagre. Porque é um caminho em que precisa ter muita fé. Ele está embraçando no mar, ele se lançou. Agora pensa comigo, foi aí que eu comecei a entender por que Pedro mudou em Atos capítulo 2. Não foi só o derramamento do Espírito Santo, porque o derramamento do Espírito Santo foi feito aos 120. Não foi somente porque ele era um dos principais, e vamos dizer de passagem, ele também não era de tanta relevância. O seu evangelho tem 16 capítulos. Um homem de pouquíssimas palavras. Um homem que até o final do seu ministério ainda carregava uma espada na cintura, e que arrancou, ele é do sumo sacerdote no Getsêmani. Um homem que estava preso ao passado, e ele precisava se libertar. Ele precisava de uma história nova. E para ter uma história nova tem que ter uma intimidade com Deus. Ele não viu o que João viu, porque ele não tinha a intimidade que João tinha. Ele não enxergou e não conseguiu ouvir a voz. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas ele sentiu o peso da traição, de se negar. Ele se afastou tanto, e ele pensou que poderia ser repudiado, que poderia ser deixado de lado por Cristo. E quando ele vem nadando, e agora eu quero entrar dentro desse momento, sem criar nenhuma heresia, mas imagino eu, Pedro chegando na praia, cansado, vai se arrastando pela areia, e vai se arrastando. Esse espaço é tão grande, Roberto, que esse espaço vai demonstrar que quando os discípulos chegam depois, já tem peixe na brasa. Houve um espaço, porque enquanto Pedro está nadando, eles estão puxando a rede, tem 150 peixes. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que Deus preparou para você é uma história nova, em abundância de vida, saúde plena e paz da parte de Deus. Enquanto ele está nadando, os discípulos estão puxando 150 peixes. Lá diz a quantidade. Eles estão puxando a rede não rasga. Não, você não entendeu. O que é meu e o que é seu, ninguém pode tocar. O que os céus preparou para ti é teu. Não, faz assim com a mão, porque eu quero ser profeta de Deus. Deus está depositando nas tuas mãos uma grande vitória dos céus. Deus está colocando na palma das tuas mãos uma grande vitória do céu. O que está sendo colocado na palma das tuas mãos é uma grande vitória do céu. Fecha a mão, porque o que é teu, ninguém pode arrancar. Ele vem se arrastando na areia, ele não é mais um menino. Ele ficou 3 anos e 6 meses, ele não se condiciona mais a nadar. E então quando ele chega, ele está se arrastando, e ele chega bem pertinho de Jesus. Eu abro um parêntese e quero criar uma narrativa sem criar nenhuma heresia. Ele olha para Jesus, e Jesus tem um olhar bondoso olhando para ele, dizendo: oi Pedro, que saudade de você. Falei: mestre, aquela noite foi tão difícil, eu não consegui segurar, eu neguei a ti. Oh Pedro, calma. Mestre, me perguntavam dali, estava tudo fora do lugar. Eu não havia jamais passado por isso, eu era apenas um pescador, e de repente eu me vi cercado de pessoas dizendo: você é um deles, você fala como eles, você se veste como eles. Oh, aleluia. Nós somos diferentes. Nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus. Você pode estar no momento mais difícil da tua vida. Não se permita deixar ninguém diminuir quem você é. Você é uma pessoa escolhida pelos céus. O inimigo vê o brilho de Deus na tua vida.
E nos momentos mais fracos da tua vida, você se considera fraco, mas Deus diz: quando você se sente fraco, aí é que você é forte. Eu não esperava. Um gritou dali: andava com eles, tu usa a mesma roupa, tu fala do mesmo jeito. Mestre, me perdoa. Entre dentro da narrativa do texto. Jesus pergunta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Oh, aleluia. Deus colocou uma placa para ele dizendo assim: estou te dando uma oportunidade de você voltar a fazer o que você sabia fazer, o que aprendeu comigo. Estou te dando uma oportunidade de um ciclo novo na tua vida. Estou te dando uma oportunidade de uma nova chamada, de você começar a realizar aquilo que eu te ensinei. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Tem um pão sobre a brasa, tem um peixe sobre a brasa. Deus marcou um encontro comigo e com você hoje aqui. Deus marcou um encontro e você não vai sair daqui de qualquer maneira. Aquilo que você pensava que não tinha, Deus já preparou na praia. O pão está ali, o peixe está ali. Aquilo que você não pensou para a sua vida, que você ainda estava indo pescar, Ele já tinha colocado sobre a brasa para te servir. Eu profetizo que o anjo do Senhor está nos servindo aqui nessa noite. A bandeja, o anjo do Senhor está com a bandeja nas mãos. Está com a bandeja nas mãos para nos servir aqui nessa noite. Para nos servir aqui nessa noite. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Os discípulos chegaram, estão no entorno, e Jesus diz pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, virão dias que você não conseguirá colocar a sua roupa, terão que colocar ela em você. Pedro, apacenta o meu rebanho. Talvez você em algum momento tenha sentido o peso da unção que Deus derramou sobre a tua vida e tem se queixado. Quantos vasos emborcados, quantas pessoas se queixando de que não alcança, que não chega. Até quando? Pedro na dor se arrastou e falou: me perdoa. Não, ser sincero, eu não criei uma narrativa, é o que realmente pode ter acontecido. Ou será que Jonas, quando foi jogado na praia, simplesmente se levantou, ajeitou sua roupa e saiu gritando: Nínive, tu serás destruído em 40 dias. Nínive, tu serás destruído daqui a 40 dias. Será que foi isso? Claro que não. Ninguém consegue ser bem sucedido se não entrar em juízo com ele. Quando o peixe jogou Jonas na praia, que ele saiu das profundezas, e o mais interessante, Joel, é que por mais que o abismo chame outro abismo, e que por mais que você sinta a morte tão perto, Jesus está lá. Capítulo 2 do livro de Jonas: e eu senti o peso do mar sobre mim, das profundezas eu gritei, do sepulcro eu clamei. Aí ele diz: e tu, Senhor, ouvistes a minha voz. O peixe lançou ele na praia aí. Tu crê que ele levantou, arrumou a roupa e saiu gritando? Nada. Na praia mesmo, rolou no chão para lá e para cá. Deus, me perdoa. Fui para Tarsis e tu me mandou para Nínive. Me perdoa, Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu não posso entrar nessa cidade onde são os nossos arqui-inimigos, em que boa parte da nossa nação tem marca dos lábios cortados, orelhas cortadas pelo jugo e pelo peso da opressão deles. Eu não aceito, mas eu estou aqui. E já que tu me tiraste das profundezas, me prepara, porque eu vou entrar por essa cidade. Eu não quero ser ignorado, eu quero ser bem sucedido. Vai que eu serei contigo, Jonas. Ser sincero. Uma multidão que ouviu um homem a caminho de 3 dias caminhando por dentro de uma cidade. Uma cidade com mais de 120 mil pessoas, que não discernia da mão direita para a mão esquerda. Como é que eles agora vão discernir, vão entender que tem um cara
com cheiro de peixe, todos arrumados, com areia no corpo, todos espalhados, gritando que Deus vai destruir. E os deuses deles? Por que não avisou antes? Porque ele entrou em juízo. Ele pegou a placa do retorno. Ele pegou a placa do retorno e Deus derramou uma unção dele, fez a voz dele ecoar. Não era uma voz qualquer. A voz dele ecoava com uma unção que não entrava no ouvido, ia no coração. E o coração movimentava, mexia com tudo, e a pessoa sentia o coração apertar e dizia: esse homem está falando algo que... Não, esse homem está falando algo que... Fala para o rei. O rei chega na sacada do palácio, e de repente lá embaixo passa Jonas gritando: ei Nínive, o Senhor Deus dos céus me trouxe até aqui para dizer que vai destruir, a não ser que tu entre em juízo com ele. O rei na sacada do seu palácio, o coração dele apertou, ele olhou para baixo e falou assim: não, tem algo diferente. Os deuses dos assírios ficaram travados. Nenhum sacerdote se levantou, ninguém parou Jonas com sua roupa de suja, de 3 dias dentro de um peixe. E não é uma história, é uma realidade. Não é uma parábola, é uma realidade. O livro do profeta Jonas não é uma parábola, é uma realidade. E ele, suja, as pessoas entendendo. A Bíblia diz que o rei decretou, Roberto, um jejum, que até os animais não podiam comer. Ele pegou a placa do retorno. Quando eu estava no mais profundo do abismo, ele gritou no capítulo 2: e eu gritei, tu ouvistes a minha voz. Ele estava lá. Ele está atento às nossas orações, atento ao nosso clamor, atento na nossa noite de ansiedade, na nossa noite de depressão, na nossa noite em que os recursos acabam, em que a gente não tem jeito de poder. Naquele momento em que a gente olha para o lado, a gente tem um monte de amigos, mas não podemos contar com ninguém. Aquele momento em que nós temos diversos amigos, mas a gente não pega o telefone para ligar para ninguém, porque a gente sabe que na praia só cabe 2 pessoas. É a gente braçando para sobreviver, para chegar diante dele, lutando contra a maré, e o quebra-mar jogando a gente na areia, a gente todo sujo. E quando a gente cai diante dele, a gente diz: perdoa. Não há rejeição nele. E que por maior que seja o erro, e ele poderia dizer: Pedro, tu me negou, Pedro. Não, vem cá, amigo. Pedro, tu me amas. Ele sabia. Eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Deus está falando conosco aqui nessa noite. Ele quer tratar na intimidade com cada um de nós. Tem pessoas aqui que precisam ser tratadas na intimidade para voltar a ser quem você era, para você voltar a acreditar no seu sonho, no seu projeto, para você continuar acreditando em quem você é, porque a vida te bateu e ela tirou a tua identidade. Você não consegue se ver mais no espelho e saber quem você é, porque o inimigo, ele está fazendo isso, porque o que Deus tem preparado para as nossas vidas não é isso que a gente está vivendo. Sai dessa acomodação, se lança nas águas e vai ter uma intimidade com Ele. Sai do meio da coletividade. 3 vezes Ele vem na coletividade. Apareceu os discípulos, apareceu Maria Madalena, apareceu no caminho de Emaús, mas ali Pedro falou: não, agora não, eu preciso conversar com ele, eu preciso acertar algo com ele, eu preciso alinhar algo com ele, só tem um jeito: vou me lançar nas águas. Se lança. Você quer ver a coisa dar certo? Entra em intimidade com ele. Mas pastor, eu falhei. Pedro também falhou. A mulher do adultério, você conhece a história. Trouxeram a mulher arrastada. Jesus olhou para ela e falou assim: para, quem não tem pecado atira. Ele não rejeita, ele abraça. As igrejas rejeitaram o povo por longos anos. Não quero mais você no hall de membro, vou excluir 1 mês, 2 meses, 3 meses, por causa de um corte de cabelo, por causa de um tipo de roupa. Me diz, Felipe, para se batizar uma pessoa hoje, não, tem que fazer o curso. Curso de quê? Curso disso, curso daquilo, tem que ouvir o pastor, tem que ouvir todo mundo. Como é mesmo? E Felipe, que pegou o eunuco da corte de Cesareia e pegou o cara e falou: tem água, então vão batizar. E a família de Cornélio,
A família de Cornélio, que Pedro entra na casa da família de Cornélio, que eles nem batizados nas águas eram, mas foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus falou: eu não vou derramar água, primeiro eu vou derramar da minha unção. A casa de Cornélio será lembrada de quê? Quando eu quero, não vem as águas, vem o Espírito de Deus primeiro. Com a imposição de mãos, o Espírito de Deus tomou a casa de Cornélio. Ninguém era batizado nas águas, mas todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Não adianta tentar definir uma ação do céu que não dá para definir Deus. Não dá para dizer o que é certo e errado. Ele é a luz, Ele é a escuridão. Ele é o sol que brilha durante o dia e a noite que ilumina o caminho daqueles navegantes no mar. Ele, Alfa e Ômega. É Ele que quer escrever a nossa história. Se lança nas águas e deixa o Espírito Santo de Deus escrever uma nova história na sua vida. Pedro não resolve falar de si mesmo, mas então a gente abre um parênteses e a gente tenta encaixar ali e ver o que aconteceu naquela noite. O sol mal nascia e Pedro está aos pés de Cristo, mas depois está sentado, comendo um peixe, saboreando um pão, os discípulos sorrindo, e depois Jesus é assunto ao céu. Ele não vai embora sem antes fazer o que tem que fazer na minha vida e na tua vida. Aquilo que Deus colocou, Ele vai fazer. Ele não se ausenta sem antes. E quando Ele diz: eu vou, peraí, vou vos deixar o Consolador. Por quê? Para continuar consolidando a vida de vocês. Não vão andar sozinhos. O Espírito Santo vai caminhar convosco. Só isso? Não. Eu vou enviar o meu anjo. Assim como enviei com Moisés, estará diante de vós. Você não está sozinho nessa tua peleja. Acorde para quem você é. Assuma a sua posição de direito. Assuma e aceite o que Deus reservou para a tua vida. Deus está escrevendo histórias novas e ciclos novos. Viva o que Deus preparou para a tua vida. Não rejeite o que Deus preparou para você. Fala: Deus, é isso? Obrigado. É dessa maneira? Pai, obrigado. Por quê? Porque tudo vai convergir para a glória de Deus. Tudo converge para a glória de Deus. Portas que se fecham, portas que se abrem, enfermidades, pessoas que são curadas, tudo é para a glória de Deus. Olha para quem está do teu lado e diz: grande é a sua vitória aqui nessa noite.